pecadores condenados. Nenhum de nós, nascemos eleitos para o céu. Nós já nascemos condenados para o inferno. Eu tenho muito medo do hipercalvinismo baseado na teologia de Agostinho, que desequilibra os fundamentos sobre salvação. Eu recebo algumas perguntas assim: Luiz, você é reformado? Eu falei, não, eu não sou reformado. O que eu quero é ser transformado. Há poucos dias um homem me perguntou, você é calvinista ou arminiano? Eu disse, eu não gosto de ser denominado por qualquer forma de nomenclatura. Eu sou um cristão. O cristão não tem denominação religiosa. O cristão tem Cristo. Não precisa mais nada. Por sinal, não existe coisa mais estupenda que uma pessoa possa ter, que é Cristo. Por isso que nesse Natal eu parei de falar Feliz Natal. Agora eu falo Feliz Vida em Cristo. Eu não posso desejar uma coisa melhor do que isso. E Natal para mim, é uma bobagem. Na vida espiritual, a gente tem que desejar que o outro tenha uma vida em Cristo. Assim como Jesus Cristo falou para a gente, se tiver ouvidos, ouvir o Espírito Santo. Ou seja, tudo está focado no que a academia faz. É treinar uma vida espiritual. É falar de Cristo. E falar de tudo que está na Bíblia, mas a Bíblia toda fala de Cristo. Um servo de Deus é o que eu sou. Filho de Deus. Para mim, esse é o meu maior privilégio. Aí um irmão se contentou e perguntou assim, mas você tem uma cobertura. Qual a cobertura que você tem? Eu falei, nenhuma. Se eu pudesse ter, eu escolheria chocolate branco, porque eu amo demais. Não tenho cobertura, não tenho nomenclatura, não tenho nada disso, irmãos. E não me importo com isso. O que eu quero, no mínimo, irmãos, ou no máximo, é ser bíblico. Então essas coisas nos dividem. Porque eu tenho companheiros que pensam diferente de mim. Tenho companheiros que acham que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tem outros que pensam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí as pessoas ouvem o que eu prego e dizem, então você é pré-tribulacionista. É isso que você pensa? Então, ok. Muito cuidado com essas nomenclaturas que nós defendemos. Porque eu vejo muitos irmãos defendendo certas doutrinas sem saber suas raízes. Eu acho muito bonito. Então, hoje se busca muito uma igreja reformada. Eu digo assim, uma igreja baseada nos princípios da reforma. Eu acho que você está enganado. Nós não temos que buscar uma igreja reformada. Eu digo para vocês, estude a reforma. Mas não é a igreja reformada que nós temos que buscar. Nós temos que buscar a igreja de Atos. A história de Atos, dos apóstolos, é maior do que a história da reforma. É essa história que nós estamos ignorando. E estamos ali presos porque hoje é muito popular e até bonito dizer eu sou reformado. Eu sou da linha reformada. Aí eu penso, nossa, Campbell Morgan, Martin Lloyd Jones, os puritanos, está tudo aqui na minha face. Ah, irmãos, lamentabilíssimo engano. O Senhor não nos chama para isso. Precisamos estudar a obra do Espírito Santo no livro de Atos, na igreja de Atos. Se nós nos esforçarmos para ser aquela igreja, nós vamos tocar o coração do Senhor. O William citou aqui, eu achei até muita ousadia da parte dele. Ele fez uma citação do John Knox, na Escócia, da igreja ali. E é aquilo mesmo, irmãos. É aquilo que os grandes movimentos se tornaram. Pode ser que muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem vão ficar ofendidas. E eu me lembro de Paulo, lá em Gálatas, ele diz assim, por acaso vos tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Essa é a verdade. Por que nós temos que ter medo da verdade? Essa é a verdade. Muitos movimentos que tiveram suas origens aí fracassaram. Ficaram acomodados. E nós não podemos nos acomodar um só minuto. Nós não queremos buscar os fundamentos da reforma. Nós queremos buscar os fundamentos daquilo que é uma igreja bíblica na mente do Senhor. A igreja onde Cristo é cabeça. É o cabeça. Onde ele tem toda a exclusividade, toda a inclusividade, toda a universalidade sobre ela. É isso que nós buscamos. Ministérios que não são profissões, que não estão ligados a homens que se gabam dos seus títulos,
de suas funções, e que ministram. Ele está falando, se gabam dos títulos e funções. E a sociedade? Ele está falando da pessoal eclesiástico. E os engenheiros, médicos, advogados e outras profissões que se gabam dos seus títulos. Recebem nome de rua, nome de salas, mas não falam de Cristo. Se enaltecem. Tem pessoas que têm nomes que se vangloriam do nome. É muito triste, senhores, o que a gente vê da humanidade. Isso porque eu me acho um filho de Deus adolescente. Eu tenho uns 12 a 15 anos. Mas dá uma tristeza ver o valor das pessoas. Os valores do mundo, sem reconhecer aquele que deu a vida por nós. É muito triste. Ministram a igreja em primeiro lugar, isso está errado. Ministério em primeiro lugar é ao Senhor. Homens que não ministram ao Senhor, homens que não têm comunhão com o Senhor, não passam de tagarelas, de verborrágicos. Mensagem cheia de informações e conhecimento, mas não produz vida. Que o Senhor, irmãos, nos mantenha nesta linha até Vida eterna, vida espiritual. A vida mundana, passageira, 100 anos, 200, eterno é eterno. Um corpo glorificado. Nós não vamos chorar mais. Nosso corpo não vai envelhecer. Nós vamos poder transladar, eu acho, porque Jesus Cristo transladou de lugares para o outro, depois que ele ressuscitou. Senhores, não dá para comparar. Não dá para comparar. O eterno, infinito, os céus, com essa fagulha que é essa nossa passagem aqui. Por que as pessoas estão tão preocupadas com essa passagem? Vendo títulos, nomes, dinheiro, poder e esquecendo Deus. A vontade de Deus. Sabem até quantas pessoas estão agora falando do Pai Nosso e não estão ouvindo o Espírito Santo, que a vontade não é dele, é de Deus. E também não adianta ficar pedindo coisa para Deus, que Deus não é gerente de loja. Ao contrário, nós temos que pedir para Deus luz. Nós temos que pedir para Deus um coração esmagado, envergonhado, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós estamos estudando aqui aquilo que eu entendo ser a doutrina da salvação. Compreender que nós, por essência, nascemos pecadores. Toda a tessitura do nosso ser estava corrompida pelo pecado. Esse capítulo 2, nessa exposição doutrinária, Paulo ele diz com toda clareza. Se você olhar o capítulo 2 aqui de Efésios 8, diz: e vos deu vida, vos vivificou, estando vós mortos. Espiritualmente mortos. O nenê nasce espiritualmente morto. Eu falo isso às vezes para as vovós, para as mamães, para os papais, para os vovôs, que aquele netinho, que aquele filhinho está morto em delito e pecado. Mas as pessoas olham aquela criança, fisicamente uma gracinha, e mal sabe falar, começando a aprender umas palavras, e vê que gracinha, e se alegram tanto com aquela criatura, mas não tem a menor noção que aquela criatura, se não receber Jesus Cristo, para isso os pais, os avós, enfim, os entes próximos,
deviam de receber Cristo, senão eles não podem transmitir essa convicção para a criança. Então, enquanto as pessoas estão babando pelos netinhos, pelos sobrinhos aí recém-nascidos, para essas crianças que são umas gracinhas mesmo, eu olho para elas e ao ver os pais, os avós, eu choro. Porque se eu falar alguma coisa, eles vão achar que eu sou louco. É lógico que sempre que eu tenho oportunidade eu falo alguma coisa. Aí eu vejo já os netinhos agredindo os avós, já os netinhos querendo achar que a bola é dele, pode dividir com o amiguinho. E os pais às vezes acham engraçado, porque não conhecem o amor de Cristo. Não tem graça nenhuma nisso. Aí nós temos a vida eterna no inferno.